Eu falo de um campo que foi mencionado aqui, que é da saúde coletiva. Vários olhares poderiam ser realizados para esse tema, mas da saúde coletiva enquanto um campo científico em construção, um âmbito de práticas sociais, que na sua própria construção se distanciou da saúde pública convencional, da saúde pública entendida como ideologia do possível, mas sim uma saúde coletiva que se diferenciava do ponto de vista histórico, do ponto de vista teórico, ideológico e, por que não dizer, também epistemológico. Então, é desta saúde coletiva, construída no Brasil e na América Latina, que eu me situo para poder conversar com vocês. Esse tema, não vou aprofundar nessa oportunidade, já o fiz em outras, tem um sentido também político, como um alerta pela escolha que foi realizada pelo Conselho Nacional de Saúde, no sentido de que a 15ª Conferência trabalhe com um tema de saúde pública de qualidade, como direito do povo brasileiro. Esta opção é compreensível e eu vou falar posteriormente dela. Entretanto, a distinção entre saúde coletiva e esta saúde pública, ideologia do possível, não é trivial no 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Para realizar uma análise de situação de saúde, nós que trabalhamos com política, com planificação, com gestão, temos várias possibilidades de fazê-lo. Esta análise passa pela identificação dos problemas do estado de saúde das populações, dos grupos, de estudar a situação epidemiológica que pode explicar a determinação social desses problemas de saúde e também de fatores de risco, examinar os serviços de saúde e o setor. E dentro do setor saúde tem um elemento que compõe um sistema de saúde que é central para a análise desse setor, que se chama financiamento. Da mesma maneira, nós podemos examinar uma situação de saúde através de um olhar que vai além dos problemas do estado de saúde ou dos problemas do sistema de serviço de saúde e também procura identificar oportunidades. Esta é uma outra perspectiva também de se trabalhar. Uma terceira perspectiva de examinar uma situação de saúde poderia recorrer a um conjunto de dimensões já lembradas pelo Sérgio Aroca quando se examina uma situação sanitária. Uma dimensão específica que é pela leitura epidemiológica dos problemas de saúde, os níveis de saúde, como a mortalidade infantil, as diferenciações do ponto de vista de classes sociais, de grupos sociais, ou, César, até em relação à estrutura agrária do Rio Grande do Sul, em que se podia mostrar que a mortalidade infantil pode ser menor onde não tem latifúndio, onde existem minifúndios que podem reduzir a mortalidade e melhorar a saúde da população. Essa foi a tese de mestrado do César Vítor. Eu estava tentando me lembrar, mas foi mais ou menos por aí. Então, acho que essa é uma dimensão específica que tem que ser explicada pela situação epidemiológica. Mas também tem uma dimensão institucional, que é aquilo que nós convencionamos chamar de sistema de serviço de saúde ou de setor saúde. Uma dimensão que também é simbólica, que é ideológica, quais são os valores, os preconceitos que nós temos, as concepções sobre saúde e doença dentro de uma população. E o Aroca também chamava a atenção da dimensão das relações, que a saúde está relacionada com vários componentes de uma estrutura social, com a infraestrutura, com a superestrutura, com a cultura dentro de uma sociedade, e que essas relações podem ajudar a propor medidas menos parciais para resolver problemas de saúde. Portanto, os problemas do sistema de serviço de saúde
envolvem também determinantes sociais e que nós chamamos de determinantes econômicos, políticos e ideológicos. Essas respostas sociais aos problemas do estado de saúde e do sistema de serviço de saúde podem ser entendidas como políticas de saúde. E essas políticas de saúde contemplam um setor este que produz bens e serviços, e que não é um setor qualquer, é um locus de acumulação de capital e, portanto, diversos interesses vinculados ao capital se materializam no âmbito dos serviços de saúde, nos sistemas de saúde. Para concluir esta observação de uma análise de situação, que é uma análise concreta de uma situação concreta, temos que entender as ameaças, e essas ameaças hoje se traduzem em crises, crise econômica, crise política e crise também do setor saúde, especialmente do SUS, e por que não dizer buscar também identificar oportunidades, examinando, na medida do possível, correlações de forças. Vou trazer para vocês alguns dados não tão bonitos quanto aqueles do ponto de vista técnico apresentados pelo César, mas que ilustram, do nosso olhar, como nós temos avançado em relação ao sistema de saúde brasileiro. Na pesquisa nacional de saúde, coordenada pela Célia Landman, cujos resultados últimos foram publicados agora em junho, já dão conta de que nas 2 últimas semanas, na realização da entrevista, 30 milhões de brasileiros procuraram serviço de saúde. E dessas pessoas que procuraram serviço de saúde, 97% conseguiram atendimento. Dados relativos a 2013. Seguramente, um determinado tipo de mídia iria entrevistar os 3%. Parece que há uma orientação nas editorias dos nossos jornais que good news, no news. Boas notícias não são notícias. E vocês vão observar daqui a pouco com alguns dados que eu vou apresentar para vocês. Daqueles que não conseguiram atendimento, 38% informaram falta de médico e 32% falta de vagas ou de senhas. Entre os que conseguiram atendimento, 65% tiveram algum medicamento receitado e 82,5% obtiveram todos os medicamentos prescritos. 6% da população se internou por mais de 24 horas no último ano da realização da entrevista. E, desses, 8 milhões foram pelo SUS, correspondendo a 65,7%. Uma proporção de internação maiores para as mulheres e para os idosos, agora sim, de 60 anos e mais. Sem diferenças do ponto de vista das internações, segundo cor, raça ou instrução. Nos estabelecimentos públicos, uma internação muito mais por tratamento clínico do que cirúrgico, se invertendo no setor privado. E, do ponto de vista do conjunto das internações, no público, o parto normal correspondia a 7,2% das internações e o cesáreo 5,9%. E no setor privado, como seria de esperar, a inversão. Portanto, para aqueles que constroem o SUS no cotidiano, é possível registrar relevantes conquistas. Nessa pesquisa também, 53% dos domicílios do Brasil, que corresponde a 34 milhões, quase 35, estão cadastrados nas unidades de saúde da família, variando, sendo maior no Nordeste do que no Sudeste, mais na área rural, com 70%, do que na área urbana. O SUS conseguiu melhorar o acesso à atenção básica e de emergência, todos vocês sabem,
atingiu uma cobertura universal em vacinação e pré-natal, ainda que tenhamos problemas de qualidade. Recente pesquisa publicada no Caderno de Saúde Pública apontava para a questão da qualidade do pré-natal no Brasil. Investiu fortemente na qualificação de recursos humanos em saúde, na ciência e na tecnologia. Mas o SUS está perdendo. Quando tínhamos PNAD da saúde, poderíamos produzir informações como essas que eu vou apresentar aqui agora para vocês. Antes do SUS, ou seja, na época do INAMPS, os recursos públicos financiaram 68% dos atendimentos realizados. Depois do SUS, em 2008, última PNAD com saúde, reduziram-se para 56%. Antes do SUS, recursos públicos pagaram 75% das internações. Depois do SUS, 2008, última PNAD, 67%. E agora, com esses dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013, baixou ainda mais para 65,7%. Entre 81 e 98, o volume de atendimentos financiados pelos planos privados de saúde cresceu 500%. Conclusão: o Estado brasileiro, historicamente, estimulou o setor privado, promovendo a mercantilização da saúde. Eu não sou economista, mas no Brasil tem grandes economistas e na saúde coletiva tem grandes economistas da saúde. E a partir deles é que eu vou, de alguma forma, utilizar o seu conhecimento produzido. Aprendi que tributos podem incluir impostos e contribuições. Tem algumas diferenças que, se houver debate, nós poderemos discutir. Desses tributos, podem ser utilizados para se gastar em saúde, mas se gasta também em saúde através das famílias e através das empresas. Nesse estudo do Lancet, que foi mencionado pelo César, chegamos a indicar que mais ou menos 8,5% do PIB no Brasil era destinado à saúde, hoje já está em torno de 9 e pouco. E desse PIB, desses 8,4%, 8,5%, 1,6% era do contribuição do governo federal, gasto federal, 0,7% estadual, 0,8% municipal, 1,05% das empresas e das famílias, 3,84%. Conclusão quase que aritmética: quem mais contribui para o gasto em saúde no Brasil não é o Estado, não são as empresas, são as famílias. Ainda que paguem medicamentos, ainda que paguem planos de saúde, ainda que paguem óculos e outras coisas mais. Mas o pior é que no Brasil escolhemos um sistema de saúde de caráter universal, público, e a contribuição do Estado no gasto público é menor do que nos Estados Unidos, menor do que no México, que jamais optaram por um sistema universal de saúde. Em torno de 40% é o gasto público. Nos países europeus, os países que optaram por um sistema universal são acima de 70%. Financiamento do SUS. Vocês têm recebido várias informações, eu vou também trazer as nossas. A participação da União no financiamento do SUS, do ponto de vista relativo, reduziu de 72% em 93 para 43% em 2013. Bom, são dados relativos. Cresceu em termos absolutos, sim. O gasto do Ministério da Saúde cresceu, quase que duplicou em determinados momentos, chegando com números mais recentes, quase que triplicou. Mas quando nós vamos observar, e aí não é mágica de pizza, quando nós vamos observar o percentual do PIB
que o governo brasileiro gasta com saúde se manteve entre 1,6% e 1,7%. O país cresceu e tal, mas o percentual, ou seja, a contribuição da riqueza para a saúde, não se alterou. Enquanto isso, a dívida pública consumia 6,5% do PIB. O gasto do Ministério da Saúde, apesar de toda a retórica de prioridade para a atenção básica, metade do gasto do Ministério da Saúde vai para a chamada média e alta complexidade, ou seja, atenção especializada e hospitalar. Medicamentos já consomem cerca de 9% para alguns levantamentos e até 13,5% com levantamentos mais recentes. O gasto com média e alta complexidade representa 3 vezes mais o gasto com atenção básica, pesquisa realizada por Machado, Lima e Andrade em 2014, publicado no Caderno de Saúde Pública. A estrutura tributária brasileira, também não entendia nada disso, mas quem estuda política de saúde tem que encarar esses números, lamentavelmente. Dizem os entendidos que devem pagar mais aqueles que dispõem de mais patrimônio e de renda. Nos países do OCDE, cerca de 33% dos recursos são obtidos através dos mais ricos, ou seja, aqueles que têm patrimônio e que têm renda. No Brasil, nós temos imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica, que representam mais ou menos de 19%. E se somarmos aqueles impostos ligados ao patrimônio, a herança, etc., chega mais ou menos em 23%, ou seja, muito abaixo daquilo que se observa nos países da OCDE. Do mais, os impostos indiretos, ou seja, aqueles tipo ICM, que nós pagamos quando estamos comprando qualquer mercadoria ou serviço, representam 49%, quase 50% em 2011, ou seja, metade dos tributos no Brasil são pela via indireta. Quem recebia até 2 salários mínimos gastava mais do que metade do seu salário com os impostos. Em relação àqueles que recebem mais do que 30 salários mínimos, gastam 29% da sua renda com impostos. Então, esta grita dos empresários que eles é que pagam, não é, os impostos, tem um impostômetro em São Paulo, cada vez mais divulgado pela mídia, deixa de levar para todos a informação de que quem paga mais impostos no Brasil, relativamente, são os mais pobres. Justamente os mais sacrificados pelas políticas, inclusive no SUS. Vocês ouviram falar de DRU, uma sigla que talvez vocês não entendam. Antes tinha um nome mais simpático, Fundo Social de Emergência. Quem seria contra um fundo social diante de emergências? Depois o Arouca descobriu que o Fundo Social de Emergência era para pagar a viagem dos diplomatas do Itamaraty e denunciou na Câmara dos Deputados. Depois eles disseram não, vamos dizer um pouquinho mais de verdade. É um FEF, que é o Fundo de Estabilização Fiscal. Aí a gente já tem mais uma ideia. Mas o que se queria era uma estabilização, né, para poder a economia fluir mais naturalmente. Isso aí já foram com os tucanos. Mas depois eles disseram para que é que vieram mesmo. Era para tirar dinheiro do orçamento, desvinculação dos recursos, das receitas da União, para que eles pudessem fazer este uso para algumas coisas que vocês vão observar daqui à frente. Nessa brincadeira, a perda da Seguridade Social somente entre 2005 e 2012, trabalhos de Fagnani, essa perda representou 286 bilhões. Depois dizem que a Previdência Social está falida ou tem déficit. Não tem déficit. Se não houvesse, por exemplo, o DRU, a Previdência Social seria superavitária. Posso dar uma notícia boa? Sim. A DRU termina agora, no segundo semestre de 2015. Posso dar notícia ruim? O governo já encaminhou um projeto de lei pedindo a renovação da DRU até 31 de 12 de 2023. Posso dar uma notícia pior?
Em vez de ser 20%, vão ser 30%. Então, esse é um primeiro sequestro dos recursos do SUS, através da DRU. Mais recentemente, diante da crise do capital, 2008, com várias argumentações, avançaram nas chamadas desonerações fiscais. E foram exatamente em cima de quê? Especialmente da Seguridade Social, com PIS, PASEP, COFINS, CLL e outras tantas fontes de recursos da Previdência Social. Essa perda da arrecadação foi em torno de 327 bilhões somente no ano passado. Valor maior que aquele destinado à saúde e à educação, que juntos dariam 200 bilhões. Perda de 136 bilhões só em contribuições que deveriam ser destinadas à Seguridade Social. E se considerarmos só as montadoras, ontem nós vimos até referências às bicicletas que causam epidemias, etc., um grande estímulo para as montadoras que também faziam carros e bicicletas, linha branca, etc. Isso cresceu somente pelas montadoras em termos de desonerações, quase 40%. Terceira forma de sequestro, via renúncia fiscal para o setor privado de saúde. São 20 bilhões por ano. Somente por esta via já seria muito maior do que aquilo que estão propondo em termos das receitas líquidas da União. E se fosse pouco, a Câmara dos Deputados aproveitou, de contrabando, como se chama o jabuti, da MP 327, e incluiu a anistia de multas das operadoras dos planos de saúde. O então relator, o presidente da Câmara atual, assumiu um perdão de 2 bilhões para as empresas dos planos de saúde, que houve um movimento do próprio movimento sanitário, junto à presidente Dilma, que naquele momento teve a coragem de vetar este artigo. Essa pizza vocês precisam conhecer, aqueles que não conhecem. Quase a metade dos recursos do orçamento executado em 2014, aí vocês vão entender para onde é que vai o dinheiro da DRU. É para o pagamento de juros e amortizações da dívida pública. 45% para os bancos e os rentistas brasileiros. Então, por que faltam recursos para a área social, para a área da saúde? Além daqueles 3 sequestros, esta soma fabulosa de dinheiro vai para os banqueiros. Eu não sei direito o que é que isso significa, mas é R$1 trilhão no ano de 2014, porque na realidade seriam 978 bilhões. Eu já estou, de alguma maneira, arredondando essa conta. Isto, portanto, é impossível um país crescer, metade do seu orçamento sendo drenado para o capital financeiro. Meu tempo está esgotando. Hoje eu já reduzi vários slides, está se esgotando e eu vou tentar ser breve nesse final. E vou ser breve colocando as 7 ameaças recentes que se apresentam contra o SUS, do ano 2014 para o primeiro semestre de 2015. A rejeição da emenda popular Saúde mais 10, isto vocês conhecem bem, a abertura da saúde ao capital estrangeiro, o orçamento impositivo que junto dele também veio o financiamento da área federal pelas receitas líquidas da União, um projeto que obriga os planos de saúde para empregadores, para todos, que quebra o SUS, quebra a ideia de seguridade social, quebra a ideia de igualdade de direitos, segmenta mais o sistema, o reconhecimento da constitucionalidade das OS pelo Supremo Tribunal Federal, depois de 17 anos de protelação, e o comprometimento do governo brasileiro com a proposta da cobertura universal de saúde. Há controvérsias, mas sim, houve esse comprometimento.
São esses 7 golpes que se apresentam contra o SUS que quase nos colocam num 7-1. E este 1 nós temos que aproveitar bem. Este 1 é o preparo e a construção da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Não é um tema que nós preferíamos debater, mas é o que está aí. Tem um risco, sim, de reproduzir a ideologia dominante que entende que saúde pública é para combater epidemias, cuidar da água e do esgoto e de atender os pobres, ainda que seja com qualidade. Mas o que nós temos que defender é um sistema público de saúde, de qualidade, digno, abrangente, integral, universal, participativo e democrático. É este o sistema que devemos defender na 15ª Conferência Nacional de Saúde. Obrigado.